Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Aragão, professor de auditoria, já com uma longa história, experiência profissional e já ministrando cursos de auditoria governamental, auditoria contábil privada, na graduação, na pós-graduação e especialmente em cursos preparatórios para concurso público. Eu estou aqui com vocês para dar algumas dicas importantes para o estudo, a preparação de auditoria para concursos da área fiscal. Primeira grande dica, vamos organizar assim as nossas dicas em dicas mais gerais e dicas específicas. A primeira dica geral é você tem que saber identificar e ler na íntegra as principais normas de auditoria que são cobradas pelas bancas. Quais são elas? É um conjunto muito grande de normas, as NBCTs-AIs e PAs, profissionais e técnicas de auditoria independente, mas olha, as principais, a norma mãe, que você não pode deixar de ler, é a NBCTA 200, porque ela trata do objetivo geral da auditoria, dos objetivos gerais do auditor, de cada um dos requisitos que o auditor tem que cumprir na execução do seu trabalho, ou seja, uma norma fundamental. Uma boa leitura, uma leitura atenta à NBCTA 200, você já pode matar algumas questões, de repente até 20%, 30% de questões na prova, porque ela traz os conceitos fundamentais de auditoria. A NBCTA 300, que é a norma de planejamento, também é muito importante e muito cobrada em prova. Agora, a NBCTA 500, a de evidência. Evidência é tudo em auditoria. Tudo que o auditor faz no processo de auditoria para obter evidências de auditoria para lhe dar segurança razoável para expressar a sua opinião, a sua conclusão. Então, a NBCTA 500 traz conceitos fundamentais, requisitos das evidências e os procedimentos básicos de auditoria. O que é uma inspeção, o que é uma observação, o que é a confirmação externa, o cálculo, conferência de cálculo, procedimentos analíticos, reexecução, indagação, essas técnicas, procedimentos base de auditoria estão na NBCTA 500. Outra norma fundamental, figurinha carimbada em prova de auditoria, NBCTA 530, que trata da amostragem em auditoria. Tá? Você não vai aprender a elaborar um plano de amostragem, mas você tem que saber cada um dos conceitos importantes, quais são, o que é uma amostragem estatística, não estatística, de forma comparada, quais são os fatores que interferem no tamanho da amostra, isso é muito cobrado em prova, né? O risco de amostragem, a distorção tolerável, a distorção esperada, todos esses fatores e o seu efeito tamanho da amostra e os métodos de seleção dos itens que vão compor a amostra. E outra norma importante, na verdade não é uma norma, são um conjunto de normas da série 700 que trata do relatório, do parecer do auditor. Essas normas, pessoal, além da preparação do material nosso, das nossas dicas, de um bom material em PDF, eu digo para vocês, é importante a leitura na íntegra da norma, das principais normas. Por quê? Porque essas normas trazem apêndices, anexos ao final, que às vezes as bancas cobram esses anexos, esses apêndices. Então, não basta que você leia só o início de uma norma, só com aqueles conceitos fundamentais, você tem que ler a parte de aplicação da norma geral e também os apêndices. Não precisa ler todas as normas, mas essas, sobretudo essas que eu estou dando a dica aqui para vocês, vocês têm que ler. Ok? Olha só, outra dica geral que todo professor vai dar, não seria diferente a auditoria, é treinar, é exercitar, fazer exercícios, resolver questões de provas anteriores, para que você tenha até uma compreensão não só daquilo que normalmente a banca cobra, mas o estilo adotado pelas bancas. Por exemplo, o estilo adotado pela ESAF é um estilo muito assim de elaborar 5 alternativas em questão de múltipla escolha, sendo 2 assim que você fica muito em dúvida, que lógico que o candidato que estudou, né? E 3 bastante absurdas, assim, totalmente, para quem estudou, fica fácil identificar a incorreção das demais alternativas. Em 2, normalmente, ali você tem o desafio de verificar qual é a alternativa correta que satisfaz o enunciado. Bom, outra dica importante vamos agora para as dicas específicas, né? Bom, desculpe, antes de uma última dica geral,
muitos alunos me perguntam, professor, além do seu material, além das normas, o senhor indica algum livro? Olha só, uma leitura atenta às principais normas e entendendo, né, compreendendo os principais conceitos, você já teria um bom desempenho na prova. Agora, eu posso muito bem e devo recomendar para você esse livro aqui, que é o livro de Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Contábeis, de Cláudio Gonçalo Longo, da Atlas, que, na verdade, é um livro que o autor fala de todas as normas, comenta de forma resumida, na verdade, o Cláudio Gonçalo Longo é quem participou, coordenou o grupo do Conselho Federal de Contabilidade que traduziu, convergiu o padrão internacional para o padrão nacional das normas internacionais de auditoria. Então, é o cara, né? Foi ele quem ajudou a elaborar o conjunto aí de normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria. Então, muito importante esse livro, tem sido muito cobrado pelas diversas bancas. Quanto às dicas específicas, o que eu gostaria de alertar aqui para vocês? Você não pode confundir os conceitos. Por exemplo, o que é uma evidência, o que é uma documentação de auditoria. Não confundir, por exemplo, distorção com exceção. Exceção é uma diferença entre o que foi, o que está contabilizado e a informação que o auditor obteve. Não necessariamente é uma distorção. Distorção é quando, de fato, o que está contabilizado contraria o que deveria ter sido contabilizado de acordo com as normas, de acordo com o que se é exigido pela boa prática e boa norma contábil. Outra diferença, a amostragem estatística da não estatística. A diferença básica não consiste apenas no uso da estatística ou não, e sim no método de seleção. Na não estatística, o auditor usa do método próprio, do julgamento, ao acaso para selecionar os itens que vão compor a amostra. Já na amostragem estatística, tem que ser a seleção aleatória. Esses conceitos fundamentais é muito importante que você não confunda. Eu anotei aqui, tá, alguns conceitos fundamentais, por exemplo, objetivo da auditoria, que é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, com os objetivos gerais do auditor, que é obter evidência e segurança razoável para verificar se as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente de fraude ou erro. Outro conceito fundamental é controle interno e auditoria interna. É básico, mas às vezes as pessoas acabam se confundindo. Controle interno são os mecanismos, normas, procedimentos, salvaguardas que a administração tem que implantar para prevenir ou detectar eventuais distorções relevantes. A auditoria interna é uma atividade importante que avalia os controles internos e contribui para o aperfeiçoamento do sistema de controles internos, da gestão, da governança, agregando valor ao resultado da organização. Outra, teste de controle com teste substantivo. Muita atenção em prova. Os procedimentos de auditoria, dependendo do seu objetivo, são classificados como teste de controle, se o objetivo for testar a eficácia, o funcionamento do controle interno, ou então, quando o objetivo é identificar eventuais distorções nas afirmações contidas nas demonstrações financeiras, diz-se que o teste é substantivo, que é a substância da auditoria, o teste principal. O auditor com teste de controle só consegue evidenciar o risco de acontecer distorção relevante. Somente com teste substantivo é que o auditor consegue evidenciar se houve ou não distorção relevante nas afirmações, se existe, de fato, o ativo, o passivo, conforme informado no balanço patrimonial, se ocorreu uma despesa, uma receita, conforme lá na demonstração de resultado do exercício, a questão envolvendo os valores, né, se o método de avaliação foi correto. Somente com teste substantivo é possível o auditor evidenciar essas distorções. Outra dica específica importante, em relação a relatório, parecer do auditor, tá? Não confundir os tipos de opinião do auditor no seu relatório, no relatório do auditor independente. As opiniões são sem ressalva, quando o auditor obteve evidência de auditoria suficiente e apropriada e entende que não há distorção relevante, ou o auditor, quando ele evidenciou que há distorção relevante, ele vai ter que modificar sua opinião, apresentando uma opinião com ressalva,
quando as distorções são relevantes, mas o efeito não é generalizado para demonstrações contábeis como um todo, ou adversa, quando o efeito é relevante e generalizado, disseminado nas demonstrações contábeis como um todo. Ainda temos a abstenção de opinião, que é quando o auditor não obtém evidência de auditoria para concluir se não há distorção relevante nas demonstrações contábeis, e essa ausência de evidência tem um efeito relevante e também disseminado nas demonstrações contábeis como um todo, porque se a ausência de evidência fosse relevante, mas não generalizado, seria objeto de ressalva. Então, muita atenção quanto à relevância e o efeito generalizado, tanto da obtenção de evidência quanto a distorções, quanto à ausência de evidência. Outro aspecto fundamental envolvendo aí parecer relatório é parágrafo de ênfase, figurinha carimbada em prova. Não confundir parágrafo de ênfase com ressalva. Se o auditor está acrescentando um parágrafo de ênfase no seu relatório, é porque ele está chamando a atenção para alguma informação que está devidamente divulgada nas demonstrações contábeis, geralmente em nota explicativa. As bancas tentam confundir os candidatos com relação ao parágrafo de ênfase com uma ressalva. Se há um parágrafo de ênfase, é porque o parecer, a opinião, é sem ressalva. Outra pegadinha muito comum, muito frequente em prova de auditoria envolvendo relatório, é quando o auditor constata incertezas significativas envolvendo a continuidade operacional de uma entidade. Por quê? Porque a banca tenta confundir essa incerteza relevante, significativa relacionada à continuidade com uma distorção, com uma ressalva, com a necessidade do auditor modificar a sua opinião. Olha, o auditor só modificaria sua opinião diante de uma incerteza relevante que possa afetar a continuidade operacional se o enunciado da questão disser que o auditor discorda da forma como as demonstrações tratam, divulgam essa incerteza. Tá certo? Se o enunciado falar só que o auditor constatou uma incerteza significativa relacionada à continuidade, é objeto de uma seção em separado do relatório do auditor para chamar a atenção, estaria implícito lá no enunciado que isso está devidamente divulgado nas demonstrações, a opinião é sem ressalva com essa seção específica no relatório do auditor. Tá certo, pessoal? Bom, eu acho que essas são as principais dicas mais gerais e dicas específicas. São muitos aspectos, né, que podem ser objeto de pegadinha na prova, mas eu acho que essas são dicas importantes porque são normalmente aspectos que as bancas cobram e tentam aí pegar os candidatos. Pessoal, bons estudos a todos e contamos aqui com a confiança de vocês no curso, na parceria aqui com o curso Silvio Sandi, preparatório para os concursos públicos, ok? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!